Ontem o Brasil assistiu estarrecido à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do deputado mais votado do Paraná. Mas isso já tinha acontecido um dia antes, já se tinha formado a maioria no TRE para cassar toda a chapa de direita do Ceará, fortalecendo assim o governo de esquerda e do PT que vive lá no Ceará. Pois é, mais uma vez o deputado mais votado do Ceará foi cassado. Isso é uma matéria do G1 repostada pela Bia Kicis. O TRE forma maioria para cassar deputados estaduais no PL do Ceará. A grande questão é que, mesmo apesar de todas as invertidas, os deputados querem continuar a guerra e a briga. O deputado estadual Carmelo Neto, que foi eleito com a maior votação do Ceará nas eleições de 2022, ele já se pronunciou sobre o processo que foi aberto pelo PT, Partido dos Trabalhadores, pelo PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, na Justiça Eleitoral, para levar a cassação de seu mandato e dos demais integrantes do Partido Liberal. É um absurdo que hoje deputados sejam cassados por narrativas fracas, narrativas sem solidez, enquanto que os verdadeiros corruptos têm as suas penas simplesmente abrandadas, extintas, retiradas. Ontem, o Maluf teve uma decisão do TSE que extinguiu as penas do Maluf após condenação em todas as instâncias. O STF foi quem deu essa decisão. Então, meu amigo, quando o seu filho, quando o seu neto te perguntar: compensa ser corrupto no Brasil? A resposta é: eles se dão melhor, se dão mais bem do que quem é honesto. É a realidade. Lógico que você não vai falar isso, porque te dá vergonha de falar isso, mas é a realidade. Enfim, a gente tem poucas esperanças na política brasileira. Uma das poucas esperanças que nós temos é o Tarcísio de Freitas e esperamos muito que esse seja um dos que possa vir a recuperar a esperança do brasileiro. Olha só essa notícia do Conexão Política. O PIB de São Paulo tem alta de 2% no primeiro bimestre de 2023. O governo de São Paulo divulgou que o Produto Interno Bruto, que é o PIB, tá? Que mede as riquezas do Estado, ele acumulado em 2023, já em janeiro e fevereiro, mediu 2% maior do que todo o resto do país. E os dados foram indicados por um indicador PIB mensal que foi elaborado pela Fundação SEAD, ou seja, Tarcísio está fazendo o crescimento de São Paulo. Tarcísio está fazendo São Paulo andar. Enquanto o resto do Brasil, infelizmente, principalmente os estados de esquerda, estão retrocedendo cada vez mais. Bora lá. Você quer ver a possibilidade ideológica da nossa democracia ser jogada no lixo? Olha mais essa matéria. Eu sinto até vergonha de fazer essa leitura da matéria com você, mas é meu papel, é minha função, pelo menos te manter alerta. Você acha que eu gosto de trazer os conteúdos que eu trago aqui para você? A maioria? Não, porque o nosso Brasil é uma vergonha. O nosso Brasil é um país que já não dá orgulho mais de ser brasileiro quando você vê a política da forma que ela é. Não tem como. Essa matéria do Conexão Política. O PGR cita intenções midiáticas e nega pedido de Nicolas Ferreira contra ministro de Lula. Talvez você não entendeu o contexto de tudo isso, mas eu estou aqui para isso, para te explicar. Presta atenção. O Lula tem um ministro. E esse ministro das comunicações do Lula, que é do União Brasil, é o Juscelino Filho. O Juscelino Filho, ele está sendo acusado de peculato, ou seja, ele foi acusado
por jornais, inclusive foi uma matéria da Folha de São Paulo, de que ele utilizava o caseiro contratado no seu gabinete para trabalhar na fazenda do seu tio. Então ele pagava com o dinheiro, ele era contratado pelo gabinete, mas ele trabalhava era na fazenda. Se isso não é crime, eu não sei mais o que é. Então o Nicolas Ferreira apresentou um pedido à PGR que a PGR abrisse uma investigação contra o ministro do Lula. Sabe qual foi a resposta do PGR, do Augusto Aras? A resposta foi: não, o Nicolas só apresentou esse pedido para fazer mídia, para postar nas redes sociais. Gente, ontem Deltan Dallagnol foi cassado por um argumento estúpido. Hoje, a PGR pede arquivamento de um processo de um deputado que lhe foi feita a acusação de que pagava um funcionário pela Câmara para trabalhar na fazenda. Ou seja, ser corrupto no Brasil parece dar mais resultado, é o certo. E quem é chamado de midiático é o Nicolas, que fez o certo. O deputado mais bem votado do Paraná foi cassado. O deputado mais bem votado do Ceará estadual está sendo cassado. Nicolas, do Brasil, mais bem votado, talvez seja questão de tempo. O Brasil é sério? Não, não é. Vamos lá, mais uma triste notícia. Hoje tá pesado, mas eu tenho que trazer. O Emílio Surita é um cara que eu respeito demais, principalmente pela sua independência, jeito irreverente, mas um tanto até conciso de falar. O Emílio Surita, apresentador do Pânico, ele está internado e descobriu que está com câncer, tá? O Emílio Surita, que é apresentador do Pânico na Jovem Pan, foi internado após um diagnóstico de câncer no intestino. Ele teria feito uma cirurgia no Hospital São Luís em Itaim, em São Paulo, ficado cerca de uma semana no UTI e estaria no quarto agora. Então, desejo recuperação o mais rápido possível para o Emílio Surita. Gosto demais do trabalho do Emílio Surita e é um ser pensante em um país de amebas, infelizmente, de pessoas que não conseguem entender a gravidade da situação que nós passamos atualmente. Vamos lá. Tem uma postagem aqui que eu vou trazer para vocês de uma fala do Gilmar Mendes. Vocês vão deixar o comentário de vocês sobre essa fala. De fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. De fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. De fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. Tudo em nome do amor, né? Atrapalhou em nome do amor, do bem, não é isso? Pois é. Essa é a imparcialidade do judiciário brasileiro que poucas pessoas têm até coragem de comentar, têm medo de comentar. E se você tem medo de falar sobre as instituições de um país, é porque não é democracia. Se você tem medo de criticar as instituições de um país, é porque isso não é democracia. Não é. Vamos lá, pessoal. Valdemar da Costa Neto falou muito sobre Bolsonaro hoje e em uma de suas falas ele disse que não vê maneira de Bolsonaro não ser candidato. Essa matéria foi publicada pelo Antagonista, que disse o seguinte: o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse acreditar em uma candidatura de Jair Bolsonaro à presidência em 2026. Eu não vejo maneira de Bolsonaro não ser candidato em 2026. Disse. Ainda assim, afirmou que o Bolsonaro vai ser mais importante como cabo eleitoral do que como candidato. Eu não apoio a candidatura do Bolsonaro. Deixando claro para vocês. É porque você não gosta do Bolsonaro? Não. Não é essa a questão. A grande questão aqui é que agora a gente precisa falar sério. Agora, para a direita voltar ao poder, tem que ser uma derrota avassaladora. Senão, vocês já sabem como funciona o jogo. Vocês já sabem que o jogo político não é para amadores. E Bolsonaro, ele vai ter muito o que enfrentar, ele já é alvo
alvo das mais infundadas articulações contra ele. Ontem mesmo, o caso das joias teve uma reviravolta, onde descobriu-se que as joias que foram barradas na alfândega não poderiam ser taxadas, não poderiam ter sido barradas. Mas a mídia não vai dar repercussão. Afinal, levantar a bola do Bolsonaro para ele voltar e cortar as tetas, secar as tetas do governo para a mídia? Não, de forma alguma. Então, sou honesto com vocês, deveria ser outro nome. Outro nome onde Bolsonaro, como disse o Valdemar da Costa Neto, vai ser mais importante como cabo eleitoral do que presidente. Tá, eu sei que você pode ter críticas a meu ponto de vista. Bolsonaro levou pancada, vai levar nos próximos 4 anos e se candidatar, ele vai ter que se preocupar mais em continuar se defendendo das investidas que o TSE, que o STF, que o governo Lula, que a Polícia Federal, que o Ministério Público vai ter contra ele, do que realmente fazer campanha. E ainda enfrentando esse mesmo sistema de 2022. É sério que você acha que Bolsonaro tem chance de ganhar? Vamos pensar sério. Vamos pensar sério sobre isso. Então, coloca no seu comentário aí o que você pensa sobre isso. Bora lá, mais uma matéria para vocês aqui para a gente fechar aqui. O Merval, ele é um comentarista da Globo News. Até quem é da Globo já está ficando pé da vida com Lula. O Merval sobre Lula. Disse que Lula é um ressentido com as elites, é um enfesado e é agressivo. O colunista Merval Pereira, do jornal o Globo, se mostrou irritado com a conduta do presidente Lula, isso em sua publicação deste domingo intitulado Lula Enfesado. O jornalista criticou a postura desagregadora do petista quando deveria fazer o rumo oposto, apaziguar os ânimos para que o país possa recuperar sua energia, consumida há anos na disputa de nós contra eles. Não vai acontecer. Ciro Gomes foi enfático, não uma, não duas, não três, mas várias vezes. Lula veio para se vingar do povo brasileiro. Lula veio para se vingar, para caçar a direita, e eu digo mais para vocês, para implantar todo aquele projeto, aquele regime que ele sempre quis. Democracia? Não, nós não temos. Democracia? Não. O que é isso? O que é isso? Uma democracia onde eles calam 365 ou 345 mil votos de paranaense inventando narrativas. Isso não é democracia. Democracia onde você nem sabe se você pode criticar o governo. Isso não é democracia. Nós, brasileiros, politicamente falando, estamos no fundo do poço. Só não vê quem não quer. Tá bom? Abraço, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer ter você aqui. Coloca aí nos seus comentários o que você concorda ou discorda daquilo que a gente trouxe. Mas sim, vivemos em tempos temerários. É o nosso segundo editorial do dia. Vou desejar a você, apesar de tudo, que tenha fé, esperança e, lógico, uma mesa farta e repleta de bênçãos para sua família e para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.